a gente vai ter ainda outros momentos como esse de prova. Então, muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. A doutora Cláudia já apresentou, me chamo Cristiana, sou assistente social. Nós fazemos parte do projeto Frente Parlamentar da Vacina, que foi um projeto pensado a partir de deputados federais no Brasília para trabalhar junto à Fiocruz, no Ministério da Saúde, na perspectiva da gente levar conscientização através de ações educativas para o maior grupo populacional, no nosso caso aqui no município de Niterói, para a gente poder conseguir alcançar a cobertura maior da vacina. Então aqui hoje a gente está iniciando com profissionais de saúde, com vocês, que não é um público leigo nesse sentido, de respeito da ciência, da vacina, mas a gente está aqui para sinalizar e reafirmar o compromisso que todos os profissionais da saúde precisam ter de levar essas informações para os seus pacientes, para as famílias, para o território onde vocês vivem. Muitos não vivem no mesmo bairro onde trabalham, então levar isso também para outros locais, outros espaços de convivência, dessa importância da vacinação. Então a gente vai iniciar agora, né, a abordagem que a gente fez aqui para vocês, e eu vou passar agora a fala para a enfermeira Mônica. Eu sou a enfermeira Mônica, trabalho há 28 anos na saúde. Estou aqui representando, como a colega já passou, o projeto Fiocruz, Frente Parlamentar de Vacinação, com o objetivo de multiplicar, de avançar. Cada um de nós aqui temos que levantar essa bandeira, tá, para resgatar de fato a demanda vacinal do nosso município de Niterói. Ok? Vou passar a fala para a Caroline. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Ana Caroline, eu sou bióloga, também apoiadora do projeto da Frente Parlamentar de Vacina, da Fiocruz. É um prazer estar com vocês aqui hoje, a gente falar um pouquinho do nosso projeto, né? Esse projeto, ele não está só no Rio de Janeiro, ele é a nível do Brasil todo, tendo em vista a baixa cobertura vacinal que a gente vem enfrentando logo após a pandemia, né, que foi mais agravado. Né? Então, surgiu essa necessidade da gente fazer em conjunto as capacitações, não só na área da saúde, mas nas escolas, nas creches, nas associações de moradores, nos projetos, onde você tem o maior público, né, de pessoas que sabem da importância da vacinação e pessoas, às vezes, que estão com dúvidas, né, por conta de N situações, N fake news, e entre outras informações também, né, pessoas que têm comorbidade, pessoas que têm algum tipo de faz algum tipo de tratamento não pode tomar determinada vacina, alguma intolerância alimentar. Então surgiu-se a partir da vacina da Covid-19 muitas dúvidas que acabou e com essa vacina específica estendeu-se para as outras que não tínhamos, né, resistência, como a poliomielite, como a gripe viral, né, a influenza, as vacinas comuns que nós tínhamos no calendário, que nós temos no calendário, né, da criança, do adolescente e do adulto e das gestantes, e que hoje as pessoas, por conta dessas dúvidas, não querem tomar as outras vacinas. Então, uma vacina específica acabou atingindo outros e, devido a isso, a gente está tendo uma baixa cobertura vacinal, e com essa baixa cobertura vacinal, a gente está tendo o retorno de algumas doenças, né, que já estavam já erradicadas, e também uma circulação maior, né, entre as pessoas não vacinadas. A gente acaba tendo uma cobertura menor de pessoas vacinadas para dar aquela proteção, e as pessoas que realmente não podem, né, tomar determinado tipo de vacina fica descoberto. Então, esse projeto é bem interessante, né, porque você atinge todas as camadas, desde a atenção primária, né, aos níveis mais elevados das universidades. Então, a gente precisa realmente conscientizar e voltar a uma discussão que a gente achou que há um tempo já não voltaria mais atrás, né? Desde 1904, que a gente teve a ponta da vacina, a gente não deveria ter uma discussão dessa, mas esse movimento ele não acabou, esse movimento ainda está latente ainda, né? Está meio obscuro, mas quando você tem uma brecha, você vê que ele está iminente ali desde 1904, que foi a questão da ponta da vacina, que para quem não conhece, né, ou que já viu a história, né,
nos anais do Rio de Janeiro, tem lá toda a explicação, como foi aquela revolta política, e não muito diferente do que a gente tem visto, sabe, em proporções menores, né? Porque hoje a gente tem maior esclarecimento e sabe da importância da vacina. Então, é bem interessante a gente trabalhar e a gente voltar essa cultura da criança logo ao nascer, ser vacinada. A mãezinha da gestante tomar as suas vacinas, fazer os seus exames, né? E assim como os idosos e todos os outros também. Então é isso que eu vou passar para Michelle. E assim, eu peço assim, a interação de vocês, porque a gente está aqui para trocar, para dividir experiências, porque vocês estão nessa atuação com esses pacientes, com diversas comorbidades, crianças com TEA. Então, se vocês tiverem alguma informação, sinalizar para a gente o que vocês vêm percebendo através das falas dos familiares em relação de não estar vacinando os seus filhos, porque no início é apresentada a caderneta de vacinação quando a criança é inserida aqui, mas depois eu acredito que não fique sempre essa cobrança para comprovar se essa caderneta vacinal ainda está atualizada. Então a gente pede a interação de vocês, que vocês tragam as experiências de vocês aqui na FR, que para a gente esses dados de extrema importância para a gente estar construindo o nosso relatório e levando essas informações para a Fiocruz. Então, a gente vai iniciar aqui a proposta que a gente trouxe em relação a passar os slides aqui para você. Vamos dar a disposição. Aí aqui, a imunização para profissionais de saúde, o papel dos profissionais da saúde na imunização. Aí aqui a gente já falou, né, o objetivo dessa ação nossa, primeiramente com os profissionais da saúde. Aqui a gente fala, né, sobre a questão da imunização, que é uma medida essencial, né, para garantir a proteção de todos, não somente dos profissionais, mas também como um todo, das famílias, da comunidade, porque a vacinação não é apenas individual, é um compromisso individual e coletivo com toda a sociedade, sobretudo para quem é da área da saúde, tem essa responsabilidade. Aí aqui a gente fala, né, novamente da questão das doenças que vocês estão sempre em contato, né, que são muitos, né, o tétano, hepatite B, sarampo, cachumba, rubéola, influenza, agora mais recente a Covid-19, com todas as variações, porque a gente precisa também fazer esse trabalho de conscientização com a população, que nós saímos da pandemia, mas o vírus, a circulação do vírus, ele continua com novas variações. A importância de estar sempre tomando, né, de forma anual, a vacina do Covid, da influenza e as demais que vocês, quando entram numa instituição de saúde, já tem um protocolo, né, para quem vai atuar, da vacinação que vocês têm que estar em dia do esquema vacinal, né? Que é hepatite, tétano. Se alguém chega e tem a dúvida, eu não sei se eu fiz o esquema vacinal completo na minha infância, não sei se eu tomei. É recomendado que faça novamente o esquema vacinal. Na dúvida, vocês têm que se proteger com essas vacinas que são indicadas principalmente para todos, mas sobretudo também para vocês que são profissionais da saúde, que estão o tempo todo em contato com pacientes que possam estar contaminados com algum tipo de doença. Então, o Ministério da Saúde, as informações para quem é profissional de saúde, que tem aquela dúvida que o Covid deixou muita dúvida, né, dos profissionais, deixou para a população, mas nós, como profissionais, nós temos a ética, né, e temos o compromisso de levantar a bandeira da saúde. Eu nunca, como profissional de saúde, posso dizer para o meu paciente, o meu assistido, que ele não se vacine, porque a vacina é a única forma de imunização que nós temos, né? Hoje
nós nos deparamos com a gravidade, tá, do calendário obrigatório vacinal das crianças de 0 a 2 anos que estão defasados por conta da mamãe não procurar a instituição de vacina. Então isso é uma gravidade que daqui a 5 anos, essa criança de hoje sem a vacina pode estar sendo acometida daqui a 5 anos de uma gravidade, de algumas doenças já erradicadas, por conta de hoje não estar sendo vacinada. Então, nosso objetivo é, sim, orientar, no caso de dúvida, perguntar a outra pessoa que esteja mais direcionada a orientar aquela família ou aquela mãe e nunca levar nossa dúvida particular para aquela família, para aquele usuário. Porque, às vezes, se a gente está em dúvida, nós somos a bandeira a levantar para motivar essas pessoas a procurar vacina, a imunização. Se nós colocarmos mais a nossa insegurança, aí sim o usuário não vai buscar essa interação vacinal. E é muito necessário que isso aconteça. Por isso, assim, a gente está aqui justamente para falar. O profissional de saúde que ficou em dúvida, que tem essa questão da fake news, principalmente com a vacina do Covid, uma colega falou que acabou influenciando o nosso calendário vacinal por conta das fake news e das dúvidas que ficaram com a Covid. Nós precisamos tirar as dúvidas no site do Ministério da Saúde, no site da Fiocruz, procurar o nosso coordenador, né, da unidade, ou procurar uma pessoa capacitada que trabalhe com imunização para poder tirar nossas dúvidas, para que a gente não fique com essa insegurança e essa pulguinha atrás da orelha. Entendeu? Então, nós precisamos levantar com seriedade essa bandeira da vacina. Tá? Então, a defasagem, por falta de informação, por conta da insegurança e das fake news, está acarretando muitos problemas, de forma que o Brasil inteiro, por uma questão talvez política, esteja levantando essa dúvida, e as pessoas menos esclarecidas, elas acreditam no que elas estão vendo na internet. Nós somos profissionais, nós estudamos, então se ainda existe dúvida, a gente tem que buscar o nosso esclarecimento. Tá? E a gente está aqui para isso, para somar com vocês, para tirar dúvidas. Quem quiser tirar dúvida particularmente, pode pegar nosso telefone, a doutora Cláudia tem nosso contato, para a gente poder estar interagindo nessas questões e poder estar tirando dúvidas e avançando junto com vocês no calendário vacinal das crianças, principalmente vocês que têm essas crianças com comorbidade. Imagina se as crianças já têm comprometimento e não forem vacinadas. Então, elas precisam ser vacinadas e vocês, como profissionais, precisam estar a par para orientá-las também. Tá? E também estar imunizados também, né, com a vacina da Covid, da influenza, porque, como eu falei anteriormente, eu trouxe aqui esse tópico, a proteção é individual e coletiva, é um todo. Então, de extrema importância que a gente, enquanto profissionais de saúde, como a Mônica falou, a gente não duvide da ciência e não leve isso para uma população que não tem o conhecimento que nós temos. Porque o nosso estudo, a nossa aperfeiçoação, né, é o tempo todo. Tem aqui estagiários, tem profissionais de décadas aqui na instituição, que já passaram por tantos casos, tantas famílias, tantas histórias. Mais cedo mesmo na primeira turma, o profissional falou que ele atende uma família de 12 crianças, 12 irmãos, e que seria necessário fazer o trabalho com essa família de conscientização, não só para vacinar a criança que está sendo atendida aqui, mas os demais irmãos que estão lá no seu território e que não tem esse acompanhamento daqui da instituição de se está vacinado, se não está.
Então, o trabalho de vocês é não só com o paciente, mas com a família também, e a família extensa, né, que vai para além do seu usuário aqui na instituição. Aí aqui a gente continua falando, foi o que eu já falei, né, para além da proteção individual. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Estão todos quietinhos. A turma da mais cedo estava mais falante. Eu tenho uma dúvida. Bom, agora minhas vacinas estão concentradas aqui no Conect SUS. Sim. Né? A partir de pouco tempo atrás começaram a colocar além da Covid, né? Só que eu não tenho carteirinha infantil. Minha mãe me vacinava, mas assim, eu sei que entre eu ser criança e estar adolescente hoje, lançaram algumas vacinas que eu não sei se eu tomei. Como que eu faço isso? Eu tomo de novo? Então, algumas vacinas que são aplicadas somente na infância, depois você não toma mais. Né? Vou dar um exemplo, a meningocócica, a CWY, ela é aplicada à criança até 12 anos. Né? Ela era somente da rede particular, hoje você tem ela no SUS, acredito, desde 2020. Né? Porque são os tipos de meningocócica, A, C, e agora eu tenho essa mais completa, que é a 4. Então, a partir daí, quem não tomou, não tem como comprovar, e tem essa incerteza de sim ou não, não toma. Algumas vacinas são obrigatórias, você vai fazer. Eu tomei um esquema só da tríplice viral, então eu posso fazer um segundo esquema da tríplice viral, mas eu tenho que terminar esse esquema. Se são 3 doses, se eu tomar só uma, não faz efeito, então eu tenho que fazer tudo de novo. DTP, e aí você tem DTPA, é adulto, né? E aí você tem mais uma, né? Por exemplo, eu não tenho certeza do tríplice viral, é normal, mas aí eu vou tomar 2 doses da DTPA e acabou, entendeu? Eu tenho que fazer o reforço da antitetânica a cada 10 anos. Aí tem uma outra que eu tenho de 5 anos de hepatite. Então, se você não tem como comprovar, você faz novamente. Né? Porque algumas vacinas, era o Conect SUS, agora é SUS, né? O meu SUS, e aí eles não implantaram. Então, só a partir do momento que, por conta da pandemia, eles colocaram no sistema. Então, as vacinas agora são colocadas no sistema, mas as anteriores não. Isso acontece também no calendário vacinal das crianças. Aí, mãezinha, eu quero. Então, eu vou lá no posto de saúde, no posto central, levo minha carteira de vacinação da minha criança e peço para inserir no sistema. Então, isso é possível. Né? Eu tenho uma mãe que ela vê que ela precisa. Meu filho faz algum tipo de tratamento, não pode tomar tal tipo de vacina, mas então eu preciso levar no posto mais próximo, pedir para eles inserirem, para que conste essa informação. Porque se você for na emergência, dar um pronto-socorro, o bombeiro vai falar, cadê a carteira de vacina? Eles vão levar no pronto-socorro e vai chegar lá para fazer os primeiros formulários. E se você tem alguma situação específica, tem que estar sinalizado. Né? Tem pessoas, eu sou alérgica a iodo, eu sou alérgica a mercúrio, sou alérgica a um certo tipo de medicamento. Então você no posto consegue sinalizar na sua vida, né? No seu cadastro do SUS, aquela situação, por conta dessas necessidades que a gente não está livre, né? A gente sai e não sabe o que pode acontecer no meio do caminho. Né? Então essa é uma situação, e que para a gente também, depois da pandemia, algumas coisas ficaram melhores para a gente poder trabalhar. Né? Agora, uma situação que eu até percebi mais cedo, eu vou colocar para vocês aqui, que eu acho que é bastante importante. A gente aqui trabalha na ponta, mas eu tenho a porta de entrada, que é a saúde básica, que é a atenção básica. É onde eu tenho o agente de saúde, que vai direto na casa das pessoas. Porque aquela mãe, às vezes, não vai levar o filho para vacinar, porque ela não tem nem o dinheiro da passagem. Então, o dinheiro que ela vai levar aquela criança, que não tem só um, tem 5, 6, 7, ela vai ficar naquela fila do posto, aí que a criança quer um lanche, depois ela não vai. Então, ela não leva ninguém. Ou então ela leva um, achando que levando um, o restante vai estar imunizado. Né? Então, só ela tomando a vacina. Então, tem muitas situações que ocorrem que só quem tem a experiência é quem está na ponta, quem está ali. E você vai falar o que para essa mãe? Como é que você vai brigar com essa mãe? Você vai fazer como? Vai resolver o problema dela? Né? Isso você quer colocar assistente social, que lida, né, diretamente com as famílias e essas situações. E aí, alguns casos, como eu estava até conversando com meus colegas de trabalho aqui, são encaminhados para o Conselho Tutelar. Mas não com uma questão punitiva, a gente não está punindo ninguém. A gente tem a função de orientar, falar da importância da vacinação, porque a vacinação não é para somente uma pessoa, ela é para o coletivo, porque quanto mais pessoas você tiver vacinada, imunizada, menos você vai ter a circulação de vírus. Né? Então isso é o que a gente chama de uma proteção individual, que acaba sendo o coletivo, e
Então, quando isso a gente percebe na base, que é o que vem acontecendo, né, muito depois da pandemia, pessoas, famílias deixaram de receber o Bolsa Família porque ficaram com receio de vacinar os seus filhos. E não é só a vacina da Covid nem da influenza, foram as outras vacinas comuns das crianças. E pra gente já era, quando eu nasci, eu não tinha nem direito de escolha, era a campanha que tinha do Zé Gotinha, a gente tinha que ir, querendo ou não, chorando, e a mãe levava e era aquela questão ali, né? Então, assim, a gente não tinha direito de escolha. Eu sei que hoje, né, a gente tem, depois de 90, já tem adolescente, que não é a questão positiva, né, você tem que conversar, mas tinha-se essa cultura e hoje a gente não tem mais essa cultura. E olha que só o Zé Gotinha está caminhando para quase seus 40 anos, tem 38 anos. Pois é, mais velho que eu era, né? Então, assim, por que essa importância da interdisciplinaridade para a gente poder entender que somos todos agentes, somos todos atores no que diz respeito à saúde pública. Eu até me falei assim, gente, ó, eu não estou dando aula com os alunos, ó, o mosquitinho não vai só picar aquela pessoa que tem plano de saúde, ou aquela que não tem. Quando ele está livre, ele vai transmitir aquela doença para qualquer pessoa, independente de você ser da classe A, B, C ou D, o que for, você tem condição, você mora numa área que tem saneamento, você tem boa alimentação, não quer saber, vai depender da sua imunidade, da sua particularidade, e se você tem algum tipo de comorbidade. Então, quanto mais pessoas estivermos vacinadas, melhor para a proteção, essa barreira que a gente faz para todos nós, inclusive aquelas pessoas imunocomprometidas e pessoas que não podem realmente tomar esse tipo de vacina. Então, a gente tem um grupo de vacinas especiais, que são pessoas que precisam tomar as vacinas específicas. Então, acho que mais esclarecimento, né? Pode falar. Além desse trabalho de conscientização que vocês fazem na associação, devem fazer em outros locais, Sim. Vocês não podem trazer a vacina para os profissionais? Então, essa questão da vacinação extramundo, que a gente até falou um pouco mais cedo, existe sim a possibilidade, mas não são todas as vacinas. Por quê? A vacinação extramuro, até porque você tem que ter, né, todo um aparato específico, a gente não tem câmara fria, vai ter que ser naquele isopor, aquela coisa toda. Então, somente a da influenza e a da Covid. Não. Algumas outras vacinas, elas precisam de um tratamento especial, né? Armazenamento, todo um condicionamento diferenciado. Tanto que hoje aqui em Niterói a gente tem a vacinação de finais de semana, né? Como a gente tinha na época da pandemia, os drive-thru. Então você conseguia fazer essa extramuro, mas somente de algumas vacinas específicas. E para que se faça em alguns locais, por exemplo, aqui, se a gente vê a necessidade, a gente começou até mais cedo, olha, eu tenho um público de tantos funcionários que não tomaram das vacinas, eu estou com minha vacina desatualizada, né? Se a gente tiver com meu esquema vacinal todo dia, eu estou com ela desatualizada e aí acaba perdendo efeito algumas vacinas. E aí a gente consegue, né, fazer um contato com a unidade de saúde mais próxima, tá? Por quê? Porque nós, aqui da Fiocruz, apoiadores, fazemos relatórios mensais e a gente, quando identifica essas dificuldades, né, a gente não só mostra dificuldades, mas a gente dá como proposta também para a nossa coordenação, que é direto da Fiocruz, que possa fazer esse tipo de trabalho em conjunto, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do município que a gente esteja atuando. Então, é possível sim, a gente está fazendo esse trabalho, né, ver qual é a demanda e a gente montar a proposta e apresentar a unidade de saúde mais próxima, mas antes passando para a coordenação da vigilância epidemiológica do município. Então, é possível sim. O responsável é a vigilância municipal. Nós aqui estamos representando a Fiocruz de forma esclarecedora, educativa, tá? Para ter essa troca com tantos profissionais como as pessoas também de comunidade, entendeu? E aí a gente informa através do relatório a Secretaria de Saúde do município e epidemiológica e eles que vão sinalizar se tem as doses suficientes para esse tipo de ação. Tá? Aí a gente faz esse controle, essa parceria junto com as unidades para ver se é possível ou não estar fazendo essa ação. Mas tem que ter um número X de pessoas, tem que ser classificado direitinho, uma coisa bem organizada para poder eles, né, mobilizarem toda a equipe para
via local. Porque a gente não aplica a vacina, apesar de ter uma enfermeira nesse grupo, a gente não pode aplicar a vacina, então tem que ter os profissionais para fazer essa aplicação. Então é toda uma logística que realmente a gente tem que fazer caso a gente traga essa vacinação aqui para a instituição. Hoje o município tem a vacinação, que eles chamam de volante, está no Plaza e no Mercado Municipal de Niterói, mas é da influenza e Covid. E as campanhas, né? E tem as campanhas, teve a campanha do HPV, que foi no dia 27, aí estavam todas as unidades básicas de saúde fizeram a campanha, nós mesmos estivemos trabalhando nesse dia. E tem como também sinalizaram, às vezes chega numa UBS, pode não ter a determinada vacina que a gente indica para o paciente tomar. Tem o Vital Brasil, que é a referência. Referência de Niterói, todos os polos têm todos os tipos de vacina. Então aqui, às vezes, a pessoa, é do Fonseca. A unidade básica do Fonseca pode não ter determinada vacina, mas aquela mãe que a gente vê que tem uma dificuldade, sinaliza para os polos, porque ela não vai perder, né, a viagem dela, às vezes, por condições financeiras, já vai direto ao local que ela vai ter certeza que vai conseguir o atendimento. Aí aqui eu quero falar um pouquinho sobre o tópico responsabilidade ética e profissional, como a gente já falou um pouquinho anteriormente. A gente, como profissional da saúde, a gente tem a responsabilidade ética e profissional com o nosso usuário, com a pessoa que a gente atende e também com o coletivo, né? A gente sempre será um agente de promoção da saúde. Então a gente não pode, muitas das vezes, levar uma crença que a gente tenha individual pro coletivo. Porque a gente tem essa responsabilidade com a sociedade, com o coletivo e com a saúde de todos. Então a gente sabe que cada um tem as suas orientações, isso aí faz parte da democracia, mas enquanto profissional da saúde, enquanto atendimentos com os seus pacientes, com os seus familiares, a gente não pode levar nossas crenças para essas pessoas. O que a gente leva é tudo que é comprovado cientificamente, o que é produzido através da ciência, através de estudos comprovados, e as vacinas são comprovadamente, cientificamente, que essa é a única barreira para a gente evitar um surto, uma pandemia de dada doença, como a gente tem percebido alguns casos de doença, alguns surtos que estão acontecendo, né? Que a gente acompanha sempre no noticiário, as informações do Ministério da Saúde, já teve casos de coqueluche voltando, então vocês têm que ter sempre essa responsabilidade, para si e para todos. Aqui os desafios e estratégias de implementação, a Carol pode falar um pouco dessas estratégias, que uma das estratégias é o que a gente está fazendo aqui hoje, essas ações, né, educativas com vocês. A Carol pode complementar aqui. Nosso grupo aqui no município de Niterói, nós somos 10 apoiadores, né? Mas nós temos em todo o estado do Rio de Janeiro, nos municípios, desde os menorzinhos até os maiores, apoiadores, né? Isso é proporcional ao número de habitantes, porque não adianta somente a gente fazer uma campanha educativa no município X, se no Y eu não tenho um trabalho. Então, como eu falei anteriormente, o vetor ele não vai estar especificamente no local só, ele vai estar distribuído pelas vias, né, aéreas, através de vetores. Então, assim, a gente tem que ter o maior número de pessoas possíveis vacinadas naquele determinado território. Então, algumas barreiras elas são enfrentadas, né? A gente às vezes tem a questão da violência local, né? Então, é difícil você chegar até certa unidade, às vezes é difícil da comunidade chegar até a unidade para se vacinar. E aí você tem essas barreiras, né? Populações ribeirinhas, como é que a gente faz essa vacinação? Então, são vários grupos, né? Vários grupos, né? Em todo o estado, né? Todos os estados a nível do Brasil, com esse trabalho, né? Em parceria com o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz, porque devido à importância da vacinação.
né? Então, como uma das estratégias, a gente tem a conscientização nas escolas, nas creches, nas associações de moradores, nas comunidades, né, de difícil acesso, e aí a gente conta muito com os agentes de saúde da família, porque eles são a porta de entrada, eles trabalham diretamente com aquelas famílias, aquelas comunidades, então eles têm mais acesso, porque as pessoas têm confiança, né, neles, então eles têm o dia a dia. Quando um agente de saúde bate na porta de alguém, aquela mãezinha, aquela avózinha, ou aquele paizinho, né, que está ali, ele vai receber porque ele já está acostumado com aquela pessoa. Agora imagina, e cada dia uma pessoa diferente, como tinha naquela época do pessoal da Sucana, o mata-mosquito. Então, as pessoas não queriam deixar entrar nas casas e botar aquele remédio por conta da dengue, né? E hoje a gente vê a vacinação da dengue, poucas pessoas aderem à vacinação da dengue, porque ela é nova, né? Agora, na minha época de adolescente, acho que eu tive dengue mais sério, sei mais 3 ou 4 vezes. A nossa preocupação era pegar a tal da dengue hemorrágica, a gente sabia que não tinha dengue, mas o restante era aquela quebra-ossos, a gente ficava ali mesmo e tomava, né, os remédios que tomar, bastante líquido, enfim. Então a gente já vem, né, de uma cultura da vacina, a gente já estava acostumado, os meus filhos são vacinados, mas essa juventude hoje que está aí, já que pegou essa pandemia, no meio da pandemia, já tem mais acesso à internet, né, aos vídeos do YouTube, então a gente vê várias vertentes, uns que são a favor da vacina, outros que são contra a vacina, e os discursos até muito convincentes, né? E tem a questão do mercúrio, uma questão de série de componentes, né? Que a pessoa fica, será que essa vacina tem esse componente do mercúrio? Será que vai fazer isso? Será que meu filho, né, pode ficar com essa deformidade por conta da vacina? Então, a gente precisa realmente buscar, né, a base científica. Todas as vacinas, elas são com o selo da vigilância sanitária, tem registro da Anvisa, ela não é produzida de uma hora para outra, né? Ela tem todo um estudo, tem todo um trabalho, né? E a gente sabe que se tiver alguma pessoa que tomou determinada vacina e ela apresentou algum tipo de reação, você deve levar ela num polo específico e ela tem toda a operação da vacina e ela vai exatamente lá para a Fundação João Cruz para ver se essa comunidade ela chegou por conta da vacina ou se a pessoa já apresentava algum tipo, né, de deficiência. Então, assim, a gente trabalha, né, com a conscientização e várias estratégias para que a gente volte a ter uma cobertura vacinal acima dos 90%. Então, acho que basicamente é isso. Eu estava aqui com o celular, porque agora, nesse exato momento, acontece uma reunião mensal com todos os apoiadores, né, justamente para a gente poder fazer essa troca do que a gente está fazendo, do público que a gente está conseguindo alcançar. Então, essa reunião é geral. Aí eu sinalizei aqui que a gente está com vocês para deixar registrado, né? Começou agora 2 horas. Então, assim, novamente eu quero agradecer por vocês estarem aqui conosco, estar nos ouvindo. Eu sei que tem umas carinhas aí que a gente que está daqui desse lado, a gente acha que alguém quer perguntar alguma coisa e às vezes fica inseguro, mas a gente está até trazendo as experiências, a troca que a gente teve com o grupo da manhã para vocês, justamente para, de repente, se for a dúvida de vocês, a gente já está esclarecendo. Se a gente não souber, fazer uma pesquisa na força de resposta. Uma das dúvidas assim, maiores é relacionado ainda à vacina da Covid-19, né? Quem pode tomar, quem tem dada comorbidade, perdão, se pode tomar, uma paciente tem trombose, pode tomar. Então, assim, isso a gente esclareceu na parte da manhã, então eu quero também que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntarem para a gente. Pode falar. Você comentou sobre a coqueluche, né, que teve alguns lugares em São Paulo que teve alguns surtos. A gente sabe que hoje, pelo menos aqui no Brasil, a vacina da coqueluche é até 4 anos ou gestante, né? Referente aos outros profissionais, tanto da área da saúde, que acabam tendo contato com essas pessoas que podem estar com coqueluche, a gente poderia fazer, não pode, e as outras pessoas, os usuários também, como que eles poderiam se vacinar, se proteger, se essa vacina tem restrição, é até 4 anos ou gestante. Então, se essa criança, agora falando especificamente da criança, se chega uma criança para vocês
que a genitora ou responsável não tem essa comprovação, mesmo após 4 anos, aí vocês vão fazer uma indicação, uma notificação para que essa criança possa ser vacinada. E uma coisa assim, referente à vacinação. Não é todo profissional que tem essa ideia de o que está vacinado. O que aquele paciente ali tem de vacina. Mesmo porque, se você pega uma carteirinha de vacinação, a carteirinha de vacinação ela tem várias vacinas. E muitos estão só com as rubricas, uma ou 2 letras. Não tá, às vezes está carimbado em outro local. Eu já trabalhei como vacinadora. Então, assim, eu já peguei caderneta de vacinação com antitetânica, a antitetânica 2 doses, a 3ª dose e a 4ª dose, tudo separado uma da outra. Então, assim, quando a pessoa não entende muito bem sobre a carteirinha, pode ocorrer de você achar que fez, porque tem um monte de vacina espalhado ali. Entendeu? A gente tentar orientar, a gente assim como profissional, né? Tentar orientar, mas achar que já fez a vacina, mas a criança está faltando uma dose, por exemplo, essa de 4 anos, pode ser que esteja faltando, a criança está com 5 anos e essa desorganização da caderneta de vacinação, mesmo porque tem algumas vacinas que tem alguns lotes, que o lote é grande, você tirar da vacina, colocar aquele lote ali, aí toma espaço de outra vacina. Então, entender sobre carteira de vacina tem que ser um vacinador muito específico, né? Um enfermeiro ou o próprio que trabalhe pediatra, na imunização, ou um médico pediatra. Né? Mas tem pediatras que também não tem muito então, conhecimento. Quando eu estou aqui, né, na FR, o meu usuário, e tenho essa dúvida, preciso esclarecer, né? Então eu tenho que procurar alguém ou pedir sinalização à mãe para ir para a unidade X para poder o profissional lá que está na imunização, que é qualificado, verificar a caderneta se está tudo certinho, tá? Porque é um risco para todos, né? Se essa mãe, eu nunca vi uma caderneta, eu até vejo, mas são vários rabiscos ali. Eu não trabalho nessa parte, mesmo sendo enfermeiro ou profissional de saúde, é uma parte muito específica, né? Cada um se especializa numa área e aí precisa sim orientar e encaminhar essa pessoa para alguém que possa orientar melhor, né? Até trazer um retorno do posto, né, da unidade básica, informando, né, que pode ser acolhida na FR pelo profissional tal, que está com tudo em dia, entendeu? Esse feedback entre os profissionais de saúde é muito necessário. Porque às vezes a gente até encaminha, procura unidade básica, mas não escreve. A gente tem que aprender, ter essa prática de escrever e carimbar. Se você escreve, você tem resposta. Você escreve, vale o que está escrito. Então, escreveu, você vai, além de demonstrar uma seriedade no seu trabalho, o colega que vai também acolher esse usuário lá na ponta também vai ver com outros olhos. Então, eu acho que isso é muito importante, registrar. Tá? E até, né, você sendo reconhecido por seu profissional, né, carimbou aqui, né? Então é o seu comprometimento com a sua profissão e com o usuário, tá bom? Porque aqui é um trabalho interdisciplinar, com vários profissionais, né, de formações diferentes. Então, vocês trabalham sempre no coletivo, né, um trocando com o outro. O serviço social é fundamental, que é essa porta de entrada, quando a família chega. Mas, para além aqui da instituição, vocês também têm a articulação com o serviço de saúde do município. Né? Vocês precisam também fazer essa articulação. E se ainda continuar a dúvida, mesmo após fazer uma análise criteriosa na caderneta daquela criança, se ainda continuar, se existe dúvida, refaça o esquema vacinal. Porque é igual criança, quando chega, por algum motivo, momentaneamente retirada da sua família, através do conselho tutelar,
por alguma questão, seja de negligência ou maus tratos, essa criança, quando chega, se aquela família não tem a caderneta de vacinação da sua criança, automaticamente o serviço de acolhimento vai encaminhar essa criança para fazer todo o esquema vacinal. E aquela criança não pode ficar junto com outras crianças, seja no acolhimento familiar ou institucional, na dúvida se ela tem a caderneta de vacina em dia ou não. Estou vendo que está dando mais o horário do atendimento de vocês, né? A gente já está finalizando, a gente pode... Deixei mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Eu sempre fiz a seguinte coisa, né? Meus filhos já estão grandes, mas eu fazia assim, eu estava de férias, eu passava muito bom posto, não ver se tem alguma vacina, olhava ali, perguntava. Então eu acho que a melhor maneira é você encaminhar até o posto, porque lá eles vão saber, né? Porque tem essas siglas mesmo que a gente sabe, e às vezes a mãe esquece mesmo, às vezes passa, a criança estava doente, estava resfriada, não dê essa vacina aí, ó, tem que dar essa vacina. E tem vacinas que se a gente não der no prazo, a gente perde, né? Essa nova agora da meningite que eu defini mais cedo. Se você não der ela até os 12 anos, você não dá mais. Essa é a Blitz, que é só bebê que faz. Exatamente. E são vacinas caras que hoje a gente tem ela. Tem a hemófilos também, que só faz até 1 ano e 3 meses. Então são vacinas que são importantes. E a gente não está dando, né? Para quem tiver ela pelo SUS, né? As meningocócicas, né? Que antes ela. Cena que tem para todas pagas. Então, assim, a gente sabe da importância, né? E uma das coisas que vocês nem perguntaram, nem também na tarde, né? Mas toda vez que eu tomo vacina da influenza, eu fico resfriado. Ninguém me fez a pergunta, toda vez que eu né? Nunca perguntaram para vocês, não? Eu tomo a vacina da influenza, da gripe, porque toda vez que eu tomo, eu fico resfriado. Não é isso. A vacina da influenza, ela não é que você nunca vai ficar resfriado, é porque ela vai amenizar os seus sintomas, né? A gente que é biólogo, a gente trabalha muito, né, com a questão da imunidade e tal. Então é importante a gente colocar isso para as famílias, né, para as crianças também, que às vezes tem medo de injeção. Meu filho tem um monte de injeção, então para ele já notícia sai para um lado, não quer nem saber, mas a gente tem que explicar, mostrar, e a escola tem um papel fundamental nisso, né? Quando ele começou a estudar para receber vacina, né? Ele falou assim, mãe, eu aprendi, é importante. Eu falei, você tem que fazer uma barreira, é um muro mesmo. Aí vão ser 10 soldados contra 2 soldados do mal. Então a gente, na forma lúdica, a gente consegue. Mas existe essa cultura da vacina, da influenza, porque algumas pessoas realmente, né, têm um efeito, mas durante 1 ou 2 dias, pode ser uma febre, pode ser uma dor do corpo. Por quê? Porque esse vírus, ele não está totalmente morto, né? Então ele vai ficar ali para te dar o quê? Uma imunidade, uma proteção, que se você vier a pegar a gripe realmente, né, ou vários tipos, né, você tem um sintoma mais leve. E para a pessoa que tem uma certa comorbidade, ela consiga, não vou ficar num hospital porque eu peguei um resfriado e eu acarretei outros problemas. Então é uma forma de você se proteger e proteger quem está do seu lado também. E se a nossa imunidade estiver baixa, a gente tomar a vacina, automaticamente provavelmente a gente vai ficar resfriado mesmo. Mas é um exemplo importante, nós 3 estamos vacinando juntos naquela UBS. Eu falei para elas, vamos tomar vacina, porque eu adoro tomar vacina. Nós 3, no mesmo dia. Essa aqui já morreu. Eu fiquei boa, eu também. Mas essa aqui, aí depois eu fiz a ela explicou que ela já tem uma situação. Eu não perguntei por que eu tomei a vacina. De manhã eu expliquei, né? E somos 3 pessoas que estamos juntas, mesmo assim. Dúvidas, que ocorreu essa dúvida de manhã. Meu paciente tem trombose, ou tem diabetes, né? Então, a diabetes ocasiona problema circulatório, né? Então, eu posso mandar meus 2 pacientes tomarem e um ter reação e o outro não, né? Então, nosso papel é encaminhar para vacinar, para imunizar, levantar essa bandeira, independente do que a gente pensa a respeito disso, né? Nós somos soldados da saúde para promover saúde, tá bom? Agradeço a todos. Obrigada.